Muita tecnologia, né, gente? Paz do Senhor, igreja. Eu tributo a Deus toda a honra, toda a glória por poder estar aqui nesta noite com vocês. Já sentimos a presença do Senhor aqui neste lugar, amém? Deus, Ele é fiel, Ele é justo e Ele é verdadeiro. Quero agradecer ao pastor desta igreja, pastor Irã, que deixa sempre eu estar ministrando onde ele é pastor. Também o irmão Divo, que está responsável, também pastor dessa igreja. Deus abençoe, assim como a sua indigna família. Ao irmão Magno, que nos convidou, o Digian, né? Deus abençoe ao jovem que sempre tem aceitado o meu nome para poder estar ministrando aqui com vocês. Amém? Eu quero ser bem sucinta nas minhas palavras para me cumprir o horário, né, irmãos? Então, vou ser bem sucinta mesmo. Abra a tua Bíblia juntamente comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 35. Diz assim a palavra de Deus. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disse: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Podeis assentar, igreja. Quando eu estava estudando essa palavra, e eu cheguei aqui e os louvores começaram a falar e a dar continuidade àquilo que eu havia estudado na minha casa. Vocês sabem que a passagem da filha de Jairo e a passagem da mulher do fluxo de sangue, eu acredito que é uma das passagens que a gente ouve a maioria dos pregadores pregarem diariamente, né? Porque é bem conhecida e espiritualmente ela nos edifica, né? Mas o Senhor, Ele tem muito mais a nos revelar através dessas passagens. E eu estava estudando e eu consegui entender este texto de uma maneira assim que é só o Senhor Jesus que pode nos ajudar. E eu quero dizer para você, igreja, eu estava sentado ali falando com Deus, perguntando para Deus, para o Senhor Jesus, muitas coisas. E eu quero perguntar para você que adentrou aqui nesta igreja. Você adentrou aqui nesta igreja num culto onde a mocidade é responsável. Não é o culto da mocidade, nós temos que mudar um pouco a liturgia, né, irmão? Porque assim, gente, eu não sei, mas está tendo igreja dentro da igreja. Está tendo igreja dentro da igreja. Então, se o culto é da mocidade, então o círculo de oração não vem. Então, os obreiros não vêm. Então, os demais não vêm, porque é o culto da mocidade. Então, se é o culto do círculo de oração, então a mocidade não vem, porque é o círculo do... Eu vou falar, Jesus. Porque é o culto do círculo de oração. Não, gente, o culto é seu e o culto é meu, o culto é individual, está na responsabilidade dos jovens, mas o culto é nós que fazemos. Nós adentramos aqui, nós não venhamos adorar ao jovem, nem muito menos aos líderes da mocidade, nem muito menos aos líderes do círculo de oração ou qualquer outro departamento. Nós devemos entrar no templo para adorar ao Senhor Jesus, independente de quem esteja na direção do culto. E quando eu começo a dizer hoje é o culto da mocidade, só vai os meus filhos, então eu não vou, eu estou dizendo assim: eu vou lá na igreja para ver ou para adorar ou para fazer qualquer outra coisa, menos para adorar a Jesus. Não, nós temos que colocar na nossa cabeça que nós adentramos, isso aqui é um templo. E a igreja sou eu, a igreja é você. Nós adentramos aqui para adorar o único que tudo pode fazer, o único que é e o único que está presente aqui, que é o Senhor Jesus. Então o culto está na direção da mocidade, mas o meu culto é ao Senhor Jesus. Então é a igreja dentro da igreja, e daí vai dividindo.
E isso não pode acontecer. Nós temos que colocar na nossa cabeça. E eu estou falando, irmão, porque eu senti sentada nessa cadeira, em perguntar para você. Você adentrou aqui, saiu da sua casa, para adentrar aqui, sentar aí. A Bíblia vai te explicar e te revelar hoje, nesta noite. Porque ao culto na direção da mocidade, quem sabe você veio acompanhar a sua filha, o jovem. Mas eu quero dizer para você que cada vez que você sai da sua casa, e se você estiver atento à voz do Espírito Santo de Deus, você vai saber que Jesus, ele está presente aqui no templo, ele está presente aqui neste lugar, independente de quem esteja na direção, de quem esteja pregando, se é A ou B, mas Jesus está presente aqui, sempre ele está presente, mas basta eu e você, irmão, depende de mim e de você estar atento à voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E eu quero dizer para você, Jesus está passando aqui neste lugar. Ele está passando, agora vai depender de mim e vai depender da sua necessidade. Se você vai tocar nele, se você vai receber algo, se você vai receber hoje ou você não quer receber hoje. Depende de você, se você está atento, porque ele está passando. Porque ele está passando aqui, porque eu sinto ele aqui neste lugar. Aleluia, aleluia. Isso aí, irmãos, eu senti agora. Então fica bem atento. A Bíblia diz, Jesus, ele estava, a Bíblia diz que ele estava do outro lado, no barco, e então ele estava se aproximando. E quando ele estava vindo do barco, ele avistou uma grande multidão. Esta passagem, os 3 evangelhos, eles relatam a história similar. Então ele avistou aquela multidão, lá do barco. Então, deixa eu te falar, hoje ele avistou você que saiu da sua casa, ele sabe exatamente o que você precisa e ele sabe o porquê você está aqui. Mas ele estava lá do outro lado, e então ele está vindo. Eu quero que você pregue comigo, que você ande comigo, que você esteja comigo nesta palavra. Jesus estava do outro lado e ele está vindo. E uma grande multidão aqui no bairro Santa Rita, aqui está. E Jesus, ele está avistando, ele está olhando, ele sabe exatamente o que vai acontecer até o término deste culto. E a Bíblia diz que um chefe da sinagoga chamado Jairo, ele estava naquela multidão, no meio daquela multidão, e ele precisava de um milagre. Urgentemente, ele necessitava falar com Jesus. Mas havia uma grande multidão. Mas Jairo era caso da vida da filha dele. E este pai estava aflito, angustiado, e ele tinha que romper aquela multidão para chegar até Jesus. Escute, e aí quando você vai neste texto, você vê também que esta mulher que estava doente, ela também teria que romper uma multidão para chegar até Jesus. E hoje nós estamos presentes aqui. Quem sabe você tem que romper alguma coisa aí dentro. É igual a irmã Andréa cantou. Quem sabe você tem que descer na olaria. Quem sabe você já se afastou. Quem sabe você está dizendo assim: é desse jeito mesmo. Eu não quero mais nada, eu não quero compromisso. Está bom assim, é desse jeito que acontece. É naturalmente que acontece, porque tem que acontecer, porque vai acontecer. Não. Não é desse jeito. Quando nós servimos a Deus e dizemos que nós somos cristãos, que dizemos que nós temos um Deus que tudo pode, então eu não posso cochear em dois pensamentos. Se eu creio em Deus, é porque eu creio em Deus. Se as coisas não estão bem, mas eu tenho que dizer que eu creio que Deus proverá para mim.
Porque então se eu dizer ao contrário, eu estou colocando em dúvida o que o meu Jesus pode fazer. E hoje está havendo isso no meio nosso. E eu estou aqui hoje para te dizer que não, que o Deus que nós servimos, Ele não mudou, Ele ainda é o mesmo, Ele ainda continua fazendo milagre. Mas só que quando eu e você tiramos o nosso foco da direção dEle, as coisas não acontecem. E aí nós começamos a falar, não, Jesus não me ouve mais. Mas Jesus, Ele não mudou. E Ele está passando aqui. E Jairo estava com a sua filha. Mateus, ele já é mais extremo em dizer, a minha filha, quando ele escreveu, ele diz assim, a minha filha está morta. Mateus diz. Mas Marcos diz assim, a minha filha está doente. E Lucas, ele também fala, a minha filha está muito doente. Mas aqui, Jairo, ele chega desesperado, ele rompe aquela multidão. Eu quero dizer que, quem sabe ele tinha alguma prioridade, porque ele era um homem importante na sociedade. E de repente ele vai no meio daquela multidão, desesperado. Diz Jesus, mestre, a minha filha está enferma. Se o Senhor for comigo e colocar a mão nela. Era a única filha de Jairo. E ele precisava de um milagre. Pensa comigo, aquele pai desesperado chegando para aquele que pode fazer alguma coisa. Aquele que pode fazer alguma coisa. E Jesus, ele acompanhou Jairo. E estavam indo, rompendo aquela grande multidão. E aí, agora eu começo a pregar. E estava aqui essa mulher há 12 anos com esta enfermidade. 12 anos. Não era regular, igreja. Vocês sabem que não pode, ninguém sobrevive com hemorragia 12 anos regularmente. Então não era regular, era de período em período. Essa hemorragia. Mas só que agora eu quero dizer para você. No início do problema dela, ela tinha ajuda. Lucas, que era médico, diz que ela gastara tudo que ela tinha. Marcos não relata assim, mas Lucas ele era médico, ele conhecia do assunto. Então ele já foi mais para o extremo da medicina. Ele relata, seus pais, sua família gastaram tudo o que tinha, mas não resolveu o problema. Ela continuou ainda com aquele problema, com aquela dificuldade. Eu não vou me deter aqui. Mas eu quero trazer para os nossos dias hoje. Eu já dei uma palavrinha, o que colocou no meu coração. Sabe, o que hoje em dia você entra e sai da igreja triste? Ah, não pode, Maléu. Não pode. Ah, não pode não? Então por que é que você anda triste? Você entra, você vem culto após culto, mas você ainda continua triste. Sabe por quê? Porque o problema ainda continua. O problema aí na sua casa, na sua vida, na sua família ainda continua. Não muda, não mudou. Mas como assim, Maléu? Por quê? Porque no início você ainda acreditava em alguma coisa. Você acreditava que algo terreno iria solucionar o teu problema. E com base bíblica que eu estou te falando nesta noite, é o que aconteceu na história dessa mulher. No início ela percorreu e correu a todas as condições que ela tinha, buscando todos os recursos ali, terreno. Mas tem coisa na nossa vida que não se resolve aqui. Não é aqui que nós vamos encontrar o resultado para os nossos problemas. É buscando a Deus. É somente aos pés de Jesus. E não adianta mudar o foco. Porque cada vez que nós mudamos o foco, é como se nós regredisse e voltasse novamente lá no início.